Tá sim, Né? Tá dando certo para ouvir? Tá? tá sim. Ô, beleza, ótimo. Meninas, Jesus é bom o tempo todo. Hoje é segunda-feira. Estamos dando início aí, uma semana, na presença do Senhor, que o Senhor venha falar fortemente. A minha irmã falou ainda há pouco aí que estava, né, pensando aí com relação aos seus filhos. Acho que está todo mundo aqui pensando. Quem entrou está pensando nisso, né, irmãos? Olha, você conhece alguém aí que está precisando ouvir um direcionamento de Deus para com relação aos seus filhos, né, dentro da palavra do Senhor? Aí manda o convite lá, né? Se for da vontade do Pai, essa pessoa vai participar aqui conosco. Eu penso assim, quando Deus tá agindo ali, que quer que aquela palavra vá, se chegue naquela vida, então o Senhor manda o endereço certo, né? Você já dá lá, manda lá o convitezinho, encaminha o link e bola para frente. Irmã Neta, minha filha, como Jesus é bom e maravilhoso. Vamos lá, minha amada. Você faz essa oração para a gente dar início, que o tempo ruge. Em nome de Jesus. Mulher, levantar a mãozinha, eu quero oração. Tu quer oração, é? Vamos lá, minha filha. Derrama aí desse vaso aí, tá cheio, transbordante. Ai, Jesus, acho que o vaso tá Ora, melado não. só. Amém. Mas vamos lá, ele melado assim mesmo, né? Todo trincado. Vamos lá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus amado, Deus querido, neste momento, Senhor. Eu glorifico o teu nome, Senhor Jesus, mais uma vez por esse dia, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, nos cobre, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Ó Deus, eu quero te pedir que venha abrir o nosso entendimento, Senhor. Ó Deus, porque lidar, cuidar de filho não é fácil. Ó Deus, precisamos sim, Senhor, do teu auxílio. A tua palavra, Senhor, diz para nós ensinarmos o menino no caminho que se deve andar. Os últimos tempos, Senhor, tem sido tão difícil ser papai, ser mamãe, mas debaixo da tua graça, da tua sabedoria, Senhor, eu creio no teu poder, Senhor, que nós iremos vencer, porque através da tua palavra também nos garante que nós já somos mais do que vencedores na pessoa de Jesus Cristo. Ó Deus, eu entrego, Senhor, toda a minha confiança, todo o teu amor, Senhor, para contigo, Senhor, nesta noite. Todo o meu amor eu derramo nos teus pés. Te pedindo, Senhor, graça e misericórdia sobre a minha vida, sobre as demais vidas que aqui está, Senhor, para ouvir uma porção da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos alimenta hoje com a tua palavra. Abra, Senhor, nosso ouvido. Abra, Senhor, nosso entendimento, para que possamos, Senhor, não só ouvir, mas ser praticante da tua palavra e temente a ti, Senhor, em todo o tempo. Em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, te agradecendo, Senhor, pela vida da pastora Silvia, te agradecendo, Senhor, por cada componente que está neste lugar, Senhor Jesus, para ouvir de ti. Ó Deus, sabemos aqui, Senhor, que nós falamos, mas a palavra é tua, Senhor. É tu, Senhor Jesus, que precisa estar no centro do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, já te agradecendo, Senhor, por essa pequena, humilde, simples oração. Porque tu sabe das minhas condições, Senhor. Tu sabe, Senhor Jesus, de toda a minha vida, muito mais que eu. Eu glorifico o teu nome, Senhor, pela minha vida. Mesmo em tempos de chuvas e tempestade, o Senhor não tem me deixado. E esse é o motivo de eu te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém ou não amém? O meu pastor que diz isso, viu? Amém ou não amém? Eu disse, amém, pastor, amém. 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 Ô, Glória. Irmãs, vamos fazer o nosso trabalho hoje em cima do livro de Esther. Então, mas nós vamos fazer um trabalho hoje em cima da palavra de
Esté, o livro de Esté, no capítulo 2, tá, irmãs? E aí, no capítulo 2, deixa eu abrir aqui no celular, vamos fazer essa leitura. Esther. Olha, se você estiver dizendo assim, o pastor falou em Esther, então, fulano, fui na igreja tal, abri no YouTube uma palavra, estava falando de Esther, Deus está querendo falar com você em Esther. E como está querendo falar em você em Esther, tá? Nossa mensagem hoje é o papel influenciador dos pais na vida dos filhos. Então, nós, enquanto pais, nós somos esses agentes de transmissão de valores para as nossas crianças. Aí, independe da nossa situação, do nosso estado, de como está o emocional, independe disso. Nos foi confiado a educação, o ensino a essas crianças. Eu vou te passar aqui na palavra do Senhor. Né? A mensagem é dele, não é minha. A mensagem é do Senhor. Eu sigo a mensagem do Senhor. Amém? Esté capítulo 2, no versículo 5, vai dizer assim, ó. Entre mentes, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordequeu, filho de Jair, neto de Simei, vivia na cidade de Suzã. Aí no versículo 7 vai dizer assim: Mardoqueu era pai de criação de sua prima, Radassa, também conhecida como Esté, em persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Esté era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais, e a tratava com todo carinho como filha. No mesmo capítulo, vamos lá no versículo de número 20, que vai dizer o seguinte: Esté havia mantido segredo sobre a sua origem, sua família e a sua nação, em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava submissa às ordens dele, da mesma maneira como agia quando ainda estava sob sua tutela. Eu vou fechar aqui minha câmera um pouquinho, viu? Então, o primeiro ponto, nós vamos trabalhar hoje com 3 pontos. O primeiro deles é falando sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus, irmãos, é que, mesmo diante de uma tragédia, o Senhor tem um caminho certo para cada um que aqui está. O Senhor permitiu uma tragédia para embutir valores na vida de Esther. O Senhor permitiu a perda dos pais, para que Esté viesse a ser adotada por seu primo, que através desse ato, o próprio primo Mardoqueu passou a ser conhecido por conta disso. Mas veio o quê? Veio uma tragédia na vida de Esté. Então, o primeiro ponto, eu quero que você entenda que o deserto, a dor, o percalço no meio do caminho é com permissão do Senhor. E essa permissão, ela me diz que é soberania de Deus. E essa soberania é dele, é toda dele. Mardoqueu era judeu, da tribo de Benjamim. Ele era olha só, ele era um descendente exilado ainda. Ele era uma herança daqueles que foram exilados por Nabucodonosor, mas temente a Deus, perseverou, manteve-se em pé. Ele teve alicerce da família dele, para ele poder se manter em pé. Então, de forma inteligente, ele se manteve em posição de servo da casa de Deus. Até aqui está tudo bem, né? Está tudo ok. Então, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, em Salmo 118, que invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E não temerei. Eu não temerei o que me pode fazer, então, o homem. O que me pode fazer, então, o homem?
se eu estou alicerçado e firmado na palavra do Senhor. Então, esse primeiro ponto é eu reconhecendo quem é Deus, a soberania dele, as dores, as angústias, a amargura que vai chegando para mim, é tudo com a permissão do Senhor. A gente vai assim, aí em seguida está o livro de Jó. E em Jó a gente tem ali no primeiro e no segundo capítulo, Deus dando permissão para que viesse um vendaval, que viesse um transtorno. Em alguns casos, o transtorno ele chega por quem você é na presença do Senhor. Na vida de Jó foi assim. Era por quem ele era na presença do Senhor. Em outros casos, é por quem você deixou de ser na presença do Senhor. Em outros momentos, eu me ausentei da presença do Senhor. E uma coisa é bem certa que eu posso te afirmar. O lar desfeito, ele não deve ser desculpa para você apostatar da fé, para você se distanciar do caminho, para você se afastar do caminho de Deus. A tua dor não pode ser argumento para você deixar de buscar o Senhor, deixar de ler a palavra, deixar de orar. Porque a palavra do Senhor te diz também que é na sua fraqueza, é naquele momento em que você se sente um nada, tão pequenininho, é nesse momento que o Senhor está alicerçando a tua estrutura, amém? Glória a Deus, vamos continuar aqui no estudo, porque como todo mundo sabe, eu tenho uma memória não muito boa, eu anoto tudo. Então, em Provérbios 22:6 vai dizer assim a palavra do Senhor: instrui o menino, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando este envelhecer, ele não se desviará dele. Provérbios 22:6. E esse Provérbios, irmãos, ele é usado diversas vezes, assim, você chega, ouve uma palavra, uma mensagem referente aos filhos, mas tem o detalhe do caminho. Não é ensinar o menino o caminho, é ensinar no caminho. É no caminho, você tem que estar no caminho. Para me poder ensinar algo, eu tenho que ter conhecimento desse algo. Eu tenho que fazer parte daquilo ali, eu tenho que ter isso como uma base. E essa minha base, irmãos, é a palavra e a mensagem do Senhor. Por isso que o meu deserto, a minha dor, a minha frustração, ela não pode me servir de desculpa para não ensinar isso aos meus filhos. Na verdade, o bem da verdade, irmãos, é que a minha dor, ela é tão individual, que eu acredito que o outro não está sentindo também. E é uma grande mentira, é uma falácia, quando se fala de família. A minha dor enquanto líder, enquanto casa, mostra uma liderança doente, caída, uma liderança destruída. E isso não tem ninguém que participe daquele corpo que não vai adoecer também. Esse que participa daquele corpo, ele está adoecendo junto com você. Só que você está tão mergulhado na sua dor que você não percebe os sinais. Mas nós vamos continuar aqui. Mardoqueu, ele ensinou Esther a andar no caminho. Ele incentivou Esther. Ele deu a ela a confiança necessária na palavra e na presença de Deus. Por quê? Mardoqueu já vinha trazendo isso como um alicerce. Eu sei que tem algumas pessoas que ela não nasceu dentro do evangelho, ela não foi criada dentro do evangelho, ela não teve isso como uma base, ela não teve isso como uma instrução. Mas a palavra também me lembra que quando eu conheço a Cristo, eu não sou mais ignorante da palavra dele. Quando eu aceito Jesus e ali eu recebo o batismo dele, eu não sou mais ignorante da palavra, da mensagem, do que é o evangelho, do que foi a morte de cruz. Então, eu não sou mais esse ignorante. Então, eu tenho por obrigação de repassar um ensino saudável. Tudo que a gente escuta na palavra do Senhor são incentivos para você viver em comunhão com Deus. E não só com Deus, em comunhão com todos, dentro da casa, por onde você andar, por onde você colocar a planta dos teus pés. Mas as promessas, muitas vezes, elas chegam para nós, como está lá em Josué,
que onde tu colocar a planta dos teus pés, ali eu estarei contigo, ela também chega para aquele que não está na posição, mas o Senhor derramou uma bênção sobre ele. Mesmo que estando entristecido. E essa posição que eu estou falando, essa posição de fraqueza, essa posição de dor. Mas o Senhor, quando Ele quer fazer o mover, Ele olha para você, Ele olha para o seu coração, Ele olha para aquela falta de força e Ele diz, é agora que eu vou começar a te usar. É nesse momento que eu vou começar a usar você na palavra, você no ensino, você no exemplo. E tudo isso dá início exatamente dentro de casa. Por isso que a mensagem é que nós somos esses influenciadores, os pais. Nós somos esses influenciadores. Mardoqueu, ele ensinou Esther no caminho da palavra de Deus. Ele deu incentivos a Esther na perseverança, mesmo diante das adversidades. Pais desanimados, eles geram filhos fracos, filhos frustrados, com baixa estima, filhos duvidosos da sua capacidade, filhos que não acreditam que eles podem sim romper, que eles podem sim alcançar alvos mais altos, filhos desanimados, pais descontentes, geram filhos com síndromes de ansiedade, de pânico, de abandono, síndromes de traumas, de identidade. Filhos que estão completamente perdidos porque a mente está no meio de um turbilhão. Ele olha para um lado, ele vê uma situação, e ele olha para o outro, vê outra situação, e ele está numa fase de aprendizado. E o que é que ele está aprendendo com tantas interrogações? O que é que ele está aprendendo com tantas dúvidas? O que é que ele está aprendendo com olhando a tanta dor? Ele está colocando dentro dele uma síndrome de abandono muito grande, uma síndrome de identidade muito grande também. Por isso que hoje a gente está vendo aí muitas casas, muitos filhos que estão com a fala que é bem conhecida de alguns dos irmãos, que diz assim, eu casar para quê? Para viver assim? Para que eu vou inventar de casar? Ou então, eu passar por tudo isso, nem pensar, não quero nem saber de relacionamento. E vão empurrando, com a famosa fala, né? Empurrando com a barriga. O cristão, mesmo dentro da sua dor, mesmo dentro da sua dificuldade, mas ele como esse representante da casa, ele como essa autoridade dentro do lar. Embora você não tenha isso para oferecer, escute o que eu estou lhe dizendo, embora você não tenha essas palavras para oferecer, mas você deve oferecer para os seus filhos entusiasmo, incentivo, acrescentar em conselhos dentro da palavra do Senhor, gerar fé, ânimo e principalmente, algo que foi abalado em você, porque às vezes você nem tem isso para oferecer, mas foi tão abalado, é a confiança. Esse filho, ele está vendo um quadro em que a confiança foi abalada. Então, você vai dar a oportunidade dessa criança de ter essa confiança nela. Sabe, eu até os meus muitos anos aí pela frente, eu dizia assim, para mim todo mundo é inocente, até que se prova o contrário. E eu gerava essa confiança em todas as pessoas que eu conhecia, e algumas pessoas, amigas minhas, diziam assim, mano, você é muito inocente. Você é muito inocente, você é muito bobinha. Isso não é que eu sou bobinha, eu sou inocente. Eu tinha um pai que me gerava muita confiança. Um pai que ele se ele falasse azul, era azul. Sim para sim, não para não. Então eu tinha
em mim essa confiança. Os anos vão passando e a gente vai se decepcionando e você começa a encontrar alguns percalços no meio do caminho e é colocado sim a dúvida, né? O questionamento, nem todo mundo é de confiança e essa confiança começou a ser abalada. Porém, eu conhecia Jesus e eu sei que o meu Jesus, ele gera paz dentro do nosso coração. Fazendo a nossa parte, eu faço a minha parte. Independente do outro, eu estou fazendo a minha parte. Amém? Então, para os nossos filhos, a gente também tem que fazer a nossa parte. Mesmo que houve muitas pancadarias, sabe? Foi uma deslealdade que aconteceu com você, essa quebra da confiança, essa quebra da aliança, do pacto do casamento, da casa, da construção, a humilhação, a afronta. Mas a criança ela não tem essa responsabilidade. E a minha responsabilidade, enquanto autoridade instituída por Deus dentro do meu lar, é dar essa confiança merecida. Os filhos são bênçãos na vida dos pais. Os filhos são heranças do Senhor, diz no Salmo 127. Não negligencie a herança que o Senhor entregou na sua mão. Trate ela muito zelo, com muita perseverança. Alimente a essa criança a condição dela crescer, do incentivo. Pastora, o outro lado da moeda não está fazendo a mesma coisa. Amados, faça a sua parte. Você sabia que tudo isso vai influenciar na geração seguinte? Tudo isso vai influenciar como ele está enxergando o que é e o que não é um relacionamento saudável. Deuteronômio 6 diz assim a palavra do Senhor, e é uma mensagem muito forte, ela é para mim, ela é para você. Versículos 6 e 7 diz assim: e estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então o Senhor dá uma ordenança aqui. Você vai guardar essas palavras do Senhor no teu coração, e você vai replicar, reproduzir, e trabalhar na vida dos teus pequenos. E a palavra ainda me lembra, assentada em tua casa. Assentada em tua casa. Literalmente. Literalmente. Então, amados, não é só também o que eu vou falar, mas é também o que eu vou fazer. É o meu comportamento. Porque quando ele diz assentado em tua casa, ele está me dando a ideia do sentar, do conversar, do ensinar a palavra do Senhor. E, literalmente, você é uma leitura diária do seu filho. Você é uma leitura diária da sua filha. Todos os dias, eles estão observando se hoje você está choroso, se hoje você está negativo, se hoje você está alegre, se hoje você está saltitante ou se hoje você está em pânico, está trancado, está desistente da vida, está observando tudo. Quero dizer aqui para vocês, eu tenho uma amiga em que ela teve um relacionamento e não foi saudável, e ela passou a viver dentro de casa com a mãe, e a mãe não foi muito, como que eu posso dizer? A mãe não teve muita sabedoria na condução, ela teve uma menina, e a menina também foi conduzida por dentro da palavra, mas não teve o alicerce, porque o que se ensina era diferente do que se fazia. Então, essa moça, ela só viu tristeza, ela só viu choro, ela só viu murmuração, e isso a decepcionou tanto, e a frustrou, que hoje ela já está uma moça muito bonita, grande, já jovem, já trabalhando na sua faculdade, mas ela tem uma tristeza no coração dela, e que ela diz, como que eu posso almejar felicidade
se eu olho para o quadro familiar de avó, de mãe, e eu só encontro choro, eu só encontro tristeza. A moça trouxe esse peso e certamente vai conduzir mais na frente se ela não tiver a mesma sabedoria. Ela pode estar transferindo dores que o próximo que está chegando aí nessa geração não tem responsabilidade nenhuma. Em Lucas 1, verso 50 diz: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre o que os tem. As misericórdias do Senhor, ela vai passar, meu querido, dessa geração de agora, da sua geração, para a geração futura, dos seus filhos, para a geração dos seus netos, geração dos seus bisnetos. Agora, qual é a mensagem? Qual é o recado? O que é que vai estar chegando lá neles? Esther, ela se destacava por ter sido bem instruída, tanto na área cultural, como na psicológica e na espiritual. Ela foi bem alicerçada. O compromisso de Mardoqueu, a dedicação dele para com a vida dessa moça, ela deixou um legado, deixou uma história para ser contada para as nossas gerações futuras, digna de ser contada para gerações futuras. Esse ensino, esse compromisso de Mardoqueu com a vida dessa moça, ele está fazendo com que nós venhamos hoje a nos reunir e falar sobre a pessoa dela e trazer ela como um exemplo, trazer ela como uma base para me continuar, para me ensinar, para me acrescentar. E quão felizes são os pais que podem hoje dizer que os seus filhos caminham com exemplos saudáveis dentro das suas casas. Será que nós temos aqui no nosso meio aqueles que podem afirmar: meus filhos estão felizes com o que eles estão vivendo dentro de casa, o exemplo que eles têm dentro de casa, a caminhada dentro de casa? Esther, ela se encontrou com Deus, ela se entendeu com Deus, ela caminhou em virtudes, ela caminhou em direções pelo Espírito, ela foi apta para combater o mal na hora necessária, quando foi necessário, e tudo graças a uma boa conduta, a uma mente saudável, sabe? A princípios, a retidão da palavra. Nisso, nós, enquanto pais, nós temos essa responsabilidade de gerar essa mente saudável nas nossas crianças. Crianças que são felizes realmente. Porque a minha tristeza não pode contaminar eles que estão começando a vida agora. Porque, com certeza, seus filhos não têm mais idade do que você. Então, eles estão começando agora a vida. Então, a minha tristeza, a minha frustração, as minhas interrogações com Deus, não pode afetar essa criança, essa vida que está começando, essa caminhada. Amém? Alicerce seus filhos no caminho do Senhor, gere nele essa confiança, esse entusiasmo, gere neles incentivo para coisas, para lugares mais altos, seja esse gerador de paz, sabe, de felicidade nesse ambiente tão difícil para você hoje. Eu costumava dizer para uma amiga minha que ela dizia assim: hoje eu não estou aguentando, mas aí a meu filho, aí dizia o nome, meu filho, como é que está aqui, o que é que eu faço? Eu disse, amiga, vai para o banheiro, esconde lá, se recompõe e depois você sai. Porque liderança, ela tem que passar confiança. Ela tem que passar confiança. É tipo, tá vindo o vendaval, mas eu tenho raízes. E esses ventos não vão me derrubar. A minha casa está alicerçada. Mas se eu sou uma liderança, seja em casa, seja no trabalho, irmãos, aonde quer que eu for, se eu sou uma liderança e eu tenho sempre um semblante caído,
de dor o tempo todo. Todos os dias, a pessoa chega assim, como é que estão as coisas hoje, irmã? Ah, hoje está mais ou menos. Que mais ou menos, gente? Que mais ou menos? Hoje, faz igual o Geazi, vai tudo bem. A resposta que Geazi recebeu, vai tudo bem. E vai confiante, porque se você tem um Deus, amados, que tudo pode, que o impossível para ele não existe, por que então vai estar indo? Não, não está indo, não. Vai tudo bem, porque está conforme a vontade de Deus na minha vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. O cenário pode estar sendo até desfavorável. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Quem era Esther? O quadro, o cenário de Esther qual que era? Esther era órfã, Esther era mulher, Esther era membro de uma minoria étnica, Esther era escrava, Esther era o quê? Religiosa. Olha o quadro da Esther. O que é que tinha favorável para aquela moça? Não tinha. Mas o diferencial estava a instrução, o exemplo, o caminho, e eu vou lhe falar, o caminho mais seguro para os seus filhos. Aleluia. Sempre será os caminhos do Senhor. E esse caminho não é você dizer que ele tem que ir para a igreja, é você dizer que ele tem que ler a palavra. Não. É você ir com ele para a igreja, é você ler a palavra com eles, é você ensinar no caminho. É no caminho que você molda, que você firma os alicerces. Uma boa liderança dentro de um lar, ele não vai se abater com as ventanias. Ele não vai se abalar com as ventanias. Tem um testemunho de uma irmã com a filhinha dela, que a filhinha dela tem mais fé do que ela. Aí você diz assim, pastora, mas e aí, o que a senhora diz aí dessa liderança? Eu digo que ela, no momento, ela está fraca. Lembra que eu falei lá no início, que você está fraca e o Senhor vai te usar mesmo dentro da tua fraqueza? Pois é, pois quando você firma os fundamentos, se os teus filhos estão firmados verdadeiramente os fundamentos, é eles que vão ser esse alicerce, essa mão que vai te levantar desse lugar de escuridão que você está. Glória a Deus. O incentivo para as crianças, ele sempre vai abranger uma esfera muito maior do que o que você imagina. Ele vai alcançar a área espiritual, emocional, intelectual e comportamental dessa criança. Tudo vai ser atingido. Se você pensa que você não é um espelho, você é. Essa criança está olhando tudo, tudo, todas as falas, todos os gestos, até a sua murmuração ele está guardando. E daqui a pouquinho ele replica até as palavras, porque ele está copiando. Ele está copiando. Lembra aquelas criancinhas que dizem assim, ô Glória, essa criança aprendeu aonde? Ela aprendeu com você. Então, da mesma forma como você diz assim, esse desgraçado ou essa desgraçada, ele também está aprendendo com você também. Então, essas palavras, esses trejeitos, esses comportamentos, vai definir quem ele vai ser no futuro, quem ele vai ser no trabalho, quais as escolhas profissionais que ele vai estar fazendo, que essa criança vai estar fazendo, qual o caminho espiritual que essa criança vai estar fazendo. Porque se ele não tiver um alicerce agora, quando ele chegar lá na frente, o vento vai dar e ele vai se distanciar e vai se afastar do evangelho tão fácil quanto ele entrou. Porque ele não tem essa firmeza dentro da casa dele. Porque ele não vê essa firmeza dentro da casa dele. Ele olha e vê uma mãe que fala muito de Deus, mas uma mãe que não ora, uma mãe que não estuda a palavra, um pai que não ora, um pai que não estuda a palavra, mas tudo tá lá moral, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, as tuas atitudes são vitrine para a tua família, para a tua casa. Um bom líder, ele tem um bom comportamento. Um bom líder, ele tem muito mais exemplos dos outros, os outros falando sobre ele do que ele mesmo falando dele. Porque falar de mim é muito fácil. Eu posso chegar aqui, despejar um monte de informação em cima de você e nada disso bater com a realidade. E nada disso ser convincente para você. Mas eu posso, no meio da lábia, da falácia, do muito falar, trazer mensagem para você aqui que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Mas o meu comportamento vai dizer muito, muito
quem eu sou. O incentivo para os teus filhos, ele também é uma dosagem da sua fé. O quanto de fé há em você, o quanto de incentivo, de palavras positivas há em você, é o tamanho da sua fé. Se você é uma pessoa que está negativa o tempo todo, seus incentivos, eles são meia boca, preste bem atenção no que você está fazendo. A sua fé está sendo abalada. Dentro de mim, quando eu estiver ensinando para os meus filhos, as minhas palavras positivas, elas precisam ser muito maior do que as negativas. Então, se você tem um filho, eu quero fazer um concurso, incentiva. Bora, vamos lá, estou contigo, vamos estudar. No que é que eu posso te ajudar? No que é que eu posso ser útil? Incentiva, dá palavras positivas. E isso é um termômetro para a tua fé, para saber o quanto de Deus está em você, o quanto você acredita na condição de ser filho do rei e comer na mesa com o rei. Que às vezes você pode estar dizendo, eu sou filho de Deus, mas eu não estou vivendo como um príncipe ou uma princesa, né? E o Senhor está dizendo que você está enganado, querida. Você está, assim, vivendo como um príncipe ou uma princesa. Só que existem algumas coisas que eu estou querendo moldar para as arestas em você. E o quanto tiver de fé em você e confiança nesse Deus, é o tanto de incentivo que você vai estar dando para os seus filhos. O seu lar, ele é um espelho da sua cultura, um espelho dos usos e costumes, um espelho do tamanho da tua fé, um espelho da tua ética, da tua moralidade, da tua disciplina, da tua educação. Olha só o que é tudo dentro do teu lar. Ele é tudo esse espelho. Aí você chega e diz assim, pastor, lá em casa tá assim, 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 assim. Epa, peraí, vamos começar pelos cabeças. Vamos começar pelos cabeças, vamos olhar direitinho como é que tá os cabeças. Os cabeças estão sofridos, estão doídos, estão machucados. Tá, mas e a moral? E a educação? E a fé? E os bons costumes? Foram para onde? Não sumiram, porque tem que fazer parte de você. Tudo isso faz parte de você. Então, tudo isso ele tem que permanecer, tem que ser uma constante, independente da dor. Se eu sou honesto dentro da dor, eu sou honesto quando eu não estiver em dor, ou vice-versa. Tem que estar em mim, em mim. Então, se está em mim, então está em mim a disciplina, está em mim a educação, está em mim a fé, está em mim tudo isso. E tudo isso tem que fazer parte da montagem da minha casa, tem que fazer parte do meu exemplo, do meu currículo dentro do meu lar, para os meus filhos, o que eu estou passando para eles, enquanto pai, enquanto mãe. A palavra do Senhor em Provérbios 20, 11 vai dizer que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Então, até a criança vai ter um senso crítico sobre ela mesma quando ela fizer alguma coisa. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a palavra do Senhor que está dizendo isso. Diz assim a palavra do Senhor que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Quando tudo isso está intrínseco em mim. Esther, ela foi muito prudente, mas na frente a gente vai ver, no decorrer da história de Esther, que ela também, é outro detalhe que nós vamos entrar agora, ela teve prudência e esperou o tempo certo para revelar as suas origens, as palavras, irmãos, ditas em horas erradas e de conteúdo perverso, traz mais estrago do que conserto. Às vezes afrontando, ou às vezes tentando disciplinar o filho, você é tão duro, você levanta palavras tão pesadas, que ao invés de você estar trazendo conserto, você está trazendo um estrago muito maior. Um estrago, um peso, que traz. Lá na frente você vai conseguir ver isso. O tamanho do estrago. Hoje nós temos um número muito grande de psicólogos, um número muito grande de terapeutas. Muitos estão condicionando a pandemia. A pandemia, ela trouxe todo esse peso. Irmão Cristiano, eu te dou já a palavra.
todo esse peso, a pandemia, estão tentando justificar tudo isso na pandemia, mas só que o número de divórcios, de filhos saindo de dentro de casa muito cedo, dessa juventude aí estando toda a cabeça virada, isso não vem de agora, de 2 anos, não. Isso vem de mais tempo. Então, os alicerces que estavam começando a ser, balançados. A pandemia potencializou tudo isso. E aí as pessoas ficaram mais intolerantes umas com as outras, as palavras mais pesadas com os filhos, os argumentos, sabe? Um ensino grosso, bruto, grosseiro. Jesus ensina com amor, abraça, acolhe. Teus filhos, abraça, filha, acolhe. Traz pro colo. As suas palavras, amados, elas têm que ser geradores de vida. Você tem que gerar vida. Sabe, algumas palavras em que, quando você diz assim, tu parece com teu pai, tu parece com a tua mãe, às vezes você não está fazendo elogio, não. Às vezes você está trazendo peso para aquela criança. E sem falar no peso que você está trazendo, você está distanciando ela do pai, distanciando da mãe, com um comparativo, porque a criança sabe, ela não é burra não, viu? Ela não é burra não. Ela sabe o que é que você está querendo falar ali, com aquela comparação. Isso não é bom, isso não é saudável, isso traz prejuízo. Provérbios 10:19 vai dizer que na multidão de palavras não faltam transgressão, mas o que modera os seus lábios, este sim é prudente. Olha só, em Eclesiastes 3:7 vai dizer que é tempo de estar calado e tempo de falar. Há tempo para tudo, até para você chamar a atenção. Você sabe quando a pessoa está muito eufórica, muito valente, está um terror, aquele não é momento de você ir bater de frente. Aí vira uma guerra, os dois se degladiando, um querendo engolir o outro na voz, né? Porque um quer falar mais alto do que o outro. E ali é momento de você calar, deixa só o outro gritar e você cala. Tenta moderar a voz. E isso também é dentro do lar com os filhos, porque o período do deserto, a dor, toda essa tribulação, vai gerar tudo isso dentro da casa. Gera tudo isso dentro da casa. Em o Abacuque, ele vai dizer o seguinte, mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Provérbios 17:28 vai dizer que até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o quê? E o que? Cerrar os seus lábios, por entendido será. Então, até quando você cala, você está fazendo a vontade de Deus, mesmo quando você cala, sem revidar. A Bíblia, meus queridos, ela é a sua regra de fé, é o seu manual, é a sua instrução. Não é o deserto, não tem uma fórmula secreta para você sair de dentro dele. A sua dor não tem uma fórmula secreta. Eu posso te orientar, te dar uma orientação dentro da palavra do Senhor. Muitas vezes se escuta testemunhos para você ter um embasamento um pouco, isso aqui passou comigo, isso aqui aconteceu comigo, você começa a ver como foi ali, como foi que ela conseguiu sair. Então você tem mais ou menos assim uma instrução, o caminho que você vai seguir. Mas o seu deserto, a sua dor, a sua orientação dentro da sua casa vai dizer muito, muito, quem você é na presença do Senhor quando você começar a parar para olhar. Esse ponto aqui eu estou errado. Nesse ponto aqui eu também. Eu vou tentar consertar. Eu vou tentar calar mais. Eu vou tentar segurar essa minha língua. Eu vou tentar consertar ao invés de espalhar. Eu vou tentar viver em comunhão. Eu vou tentar fazer assim, Senhor. Porque eu sou achado de Deus. Eu sou filho e eu tenho que me portar como filho. Eu tenho que me portar como esse que recebeu essa graça imerecida. Imerecida. E começa em mim. E o que começa em mim alcança os meus. E se o que começa em mim começa como uma base forte, os meus também terão essa base forte. Aleluia. Eu sou
dentro da minha casa, um formador de opinião. Dentro do meu lar, eu estou formando opinião. Os meus filhos estão formando opinião dentro do meu lar. Os valores que é estabelecido têm a sua importância para a sua estrutura familiar, para a sua casa, para as gerações futuras, para aqueles que vão ser alcançados mais na frente. E tudo que eu preciso colocar e apresentar está envolvido com afeto, com considerações, com ternura, com amor, com cuidados, com zelos. Tudo isso dentro de um pacote só. Se dentro da minha fala tem muita agressividade, eu te peço para você separar um pouquinho essa agressividade. Se recolher um pouquinho lá no banheiro, como eu falei para minha amiga, te recolhe lá no banheiro, chora lá, murmura lá, fica lá e depois você sai. Sai como uma leoa, sai como um leão do seu lar, que sai defendendo, porque nos umbrais das tuas portas tem um sangue, o sangue do Cordeiro, que já foi colocado lá, e que você está nessa posição de servo do Senhor para defender a sua família, como um valente mesmo, como um valente que se levanta, um valente corajoso. Né? Josué, quando perde aquele a qual era o seu instrutor, seu professor, seu mestre, o próprio Deus chama Josué e diz, olha, ser forte, ser valente, ser corajoso, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. O diferencial é que o Senhor está dizendo que está com ele e você está com Deus, porque eu quero muito de Deus, mas e o meu compromisso com Deus? E o meu comportamento, e os meus alicerces, e as minhas bases? Eu entendo que muitas pessoas vivem pilares já destruídos. Então, tudo que foi passado aqui é o que essa pessoa viveu. E ela está, de alguma maneira, replicando dentro da casa dela. Eu entendo que existem muitas coisas aí para ser definidos, sabe? Para ser limpos, para ser restabelecidos dentro da sua mente, da sua cabecinha, essas instabilidades emocionais que elas são produzidas nos dias atuais, elas vêm de um histórico de um lar também que já foi abusivo um dia. De um pai que foi um alcoólatra, de um pai espancador, de uma mãe que era espancadora, de pais que não ensinaram como deveria caminhar nos caminhos do Senhor, pessoas que não nasceram dentro do Evangelho e que hoje estão acompanhando a palavra de Deus e que, mesmo dentro dessa dor, tenta aplicar os bons costumes, né? Tenta colocar os filhos no caminho certo. Eu bato palmas para você que está vivendo o deserto e que vem dessa pancadaria toda. Eu bato palmas para você, que você é um guerreiro, você é um vitorioso, você é uma pessoa que merece, sim, um abraço nesse momento, se eu pudesse dar em você. E que essa instabilidade sofrida lá no passado, de que de alguma forma gerou tantos traumas em você. E esses traumas podem estar aí agora em você. É um trauma de ansiedade, um trauma de identidade, uma frustração tão grande que a tua estima ela está muito lá embaixo. Uma pessoa que está com a síndrome do pânico, não consegue sair de dentro de casa de tamanha dor que ela gerou uma humilhação, potencializou demais toda a sua história, e ela está vivendo hoje dias terríveis, dias de morte, e ela não tem força para ensinar os filhos. Nesse instante, eu quero te pedir, por amor a essas crianças, a esses filhos, gerados no ventre, gerado através de você, pela presença do Senhor, olha para a geração futura, olha para a tua casa. A tua família não se resume só ao casal, a tua família se resume a mais pessoas. É um leque muito maior. Sabe quando o Senhor levantou Gideão, a palavra do Senhor diz que por trás de Gideão ainda tinha uma multidão. Por trás de você também tem essa multidão. Atrás de você, por trás de você, através de você, tem essa multidão. E os seus princípios bíblicos são
inegociáveis. Inegociáveis. Existem algumas coisas que você não deve negociar. Banquetes sendo oferecidos hoje, todos os dias. Eu não comungo, eu não compartilho, eu não colaboro, eu não aceito. Eu compreendo. Eu tenho a empatia. A presença do Senhor me manda abraçar e compreender. Mas eu não comungo disso. Eu não participo disso. Então, se eu não comungo, eu não participo. Eu sou espelho para o meu filho também. O meu filho também tem essa mesma postura, essa mesma visão, esse mesmo alicerce. E o diálogo é um grande segredo. Diálogo com seus filhos, poder se entrosar mais, conhecer melhor, é um grande instrumento que você tem em seu favor e que muitos estão deixando de lado por conta da sua dor. Não negocie banquetes e ofertas de Satanás. Sua casa é território lavado e remido no sangue do Cordeiro. Em 1 João vai dizer que o mundo em que habitamos, ele jaz do inimigo. Um ambiente saudável gera guerreiros saudáveis. Tenha dentro do seu lar um povo, uma geração saudável, guerreiros saudáveis. Na presença do Senhor, a sua beleza, ela alcançava a graça de todos, assim dizem lá no livro de Esté, capítulo 2, versículo 15. Ninguém sabia como é que estava o coração de Esté. Mas onde ela chegava, ela contagiava o ambiente. Seja esse transformador dentro do seu lar, esse incentivador, esse que gera vida, que gera esse entusiasmo, essa confiança, para todo aquele que ainda não está nem acreditando nele ainda. Mas faça um grande guerreiro. Levante um grande guerreiro, um Josué, um Gideão. Levante esses guerreiros dentro do seu lar, uma Esté. Levante uma Débora dentro do seu lar. E você verá que tudo aquilo que foi ensinado não vai se perder. Mais na frente, quando eles tomarem os seus caminhos e forem formar suas famílias. E acredite, quando eles estão bem alicerçados, eles vão te ajudar em oração nessa batalha. Pastora, e o outro lado, como é que faz? Com o outro lado que é omisso, o outro lado que está deixando de lado, que não participa dessa educação. Ele e Deus. Ele e Deus. Faça a sua parte. Dê a sua parcela, a sua contribuição para uma casa edificada. E espere no Senhor essa transformação. Viu, minha irmã Leiliane? Espere no Senhor essa resposta, essa transformação. Faça a sua parte. Dê o seu ensino. Está doendo? Eu imagino que esteja realmente. Eu imagino que esteja realmente. Mas façam que olhem para você. Viu, irmão Valdir? Olhe para você e encontrem em você força para eles continuar e não para desistir. Força para seguir em frente na palavra do Senhor, nos princípios da Bíblia, da palavra, um caráter forjado, pessoas valentes, pessoas que não se deixam abater, pessoas que não se frustram por qualquer coisinha, pessoas que não, hoje eu não vou para aquele trabalho porque o patrão olhou para mim feio. Não, pessoas que não são assim, mas pessoas valentes, fortes, firmes. Alicerce seus filhos, a sua casa. E no mais, o Senhor é quem vai fazer. O Senhor é quem vai resolver com a vida do outro. Presente ao Senhor. O Senhor está aí, tá na tua mão. É contigo, Pai. Estou eu aqui, porque sou uma aliança, somos um só em Deus. Mas eu estou fazendo aqui a minha parte, estou orando, estou apresentando ao Senhor essa vida. Amém? Os traumas que aconteceram de infância, eles são os motivos para complexos de rejeição, complexos, síndromes que estão aparecendo aí a dar no vento. Experiências e palavras que, de alguma maneira, acham um espaço no coração
de forma danosa. Tudo isso deixa marcas. Marcas que influenciam decisões. Marcas que vai influenciar em comportamentos e marcas que vai influenciar também em sentimentos. Então, é hora e é tempo de organizar a casa. Começa a organizar a casa. Está faltando integrantes na casa. O Senhor vai organizar para receber eles. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Eu queria fazer uma oração por você. Curva a tua cabeça para receber essa oração em nome do Senhor Jesus. Eu espero ter ajudado os irmãos hoje a você organizar a sua mente, a sua casa e os seus caminhos, em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado, nesta hora, Senhor, eu quero te agradecer pela orientação no teu Espírito Santo. Quero te agradecer, Senhor, porque nós estamos vendo nos dias atuais, Pai, de forma assustadora, avassaladora, Senhor, destruição dos lares. Nós encontramos hoje, inclusive, quem dê incentivo contrário, Pai amado, à tua palavra. Encontramos, Senhor, pessoas que estão aí aconselhando, Senhor, e orientando, Pai. Absurdos, abominações aos teus olhos. E com muita brutalidade, Pai, tem entrado e alcançado alguns corações e vidas. Estão entrando, Senhor, nos lares, Pai amado, e destruindo projetos que são teus, projetos de Deus, projetos do Pai para a nossa vida. A escola da vida, ela está sobre o ensino dos pais aos seus filhos. Tudo se resume ao que os pais passam para os filhos. Tudo vai definir como eles vão se comportar. Hoje, nós somos filhos e nós somos pais. Mas os nossos filhos ainda não, eles são só filhos. Então, nos ensina, Senhor, nos molda e nos instrui. E se houver, então, em nós alguma omissão, Pai, que o Senhor conserta nessa hora. Conserta em nós, Senhor, essa autoridade que o próprio Deus nos entregou para conduzir essas crianças. Coloca em nós, Pai amado, de volta essa autoridade, esse respeito, essa audácia na palavra, verdadeiramente, Pai amado, de levantar a voz no lar e profetizar e falar em teu nome para os nossos. Que nós não venhamos, Senhor, compartilhar aquilo que te aborrece, mas que nós sejamos, Senhor, transformadores na nossa casa. Que nós possamos pedir a Ti, nesta hora, discernimento para ensinar, para educar os nossos filhos nos Teus caminhos, que são retos. E os Teus planos, eles são maiores, eles são melhores do que os nossos. E que eles possam, sim, Pai, ser aqueles que vão exalar o bom perfume de Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.